Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra gere transformação na sua identidade espiritual. Hoje meditaremos sobre um momento marcante na vida de Abraão, melhor dizendo. Deus muda o nome de Abrão. Mais do que uma mudança de nome, esse episódio revela uma mudança de identidade, de propósito e de destino. Antes de prosseguirmos, vamos fazer aquela oração inicial, procurando a ajuda do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e com reverência. Reconhecemos que precisamos ser transformados pelo Senhor todos os dias. Fala conosco por meio da Tua palavra e renova a nossa identidade espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, antes de ler o texto de hoje de nosso devocional, quero ainda mais uma vez agradecer ao apoio do Cefec. Hoje eu até pus o símbolo aí a logo aí na nossa capa, né? Que é o departamento de ensino aqui da minha regional, Perdigão Araújo. E está sobre a diretoria do presbítero Alex. Quero aqui também deixar os meus sinceros agradecimentos aos pastores vice-presidente do nosso campo, o campo aqui de Nova Serrana, Donizete Carvalho e Moça de Batista, que também tem me apoiado neste projeto. E agora estou na tentativa de conseguir o apoio do DECAD, que é o Departamento de Ensino a nível do campo, para que esse devocional possa alcançar a todos os irmãos de nosso campo. Se não me engano, são cerca de 70 igrejas, não sei ao certo quantas congregações são. Meus irmãos, está bem difícil esse apoio, orem por mim. Mas um dia vai dar certo. Há pouco mais de um ano, meu pastor local, ele apresentou este meu projeto de devocionais ao pastor Apolinário, mas naquela ocasião não foi possível aquele apoio. Há um ano atrás também eu apresentei este projeto ao presbítero Ezequiel e também procurei o pastor Jackson, mas acabou que não deu certo, aí eu deixei quieto. Fiquei em oração por um ano, mantendo os devocionais todos os dias aqui na regional a qual faço parte. E nesse tempo eu fui crescendo, fui melhorando os vídeos, melhorando o cenário, comprando equipamento, como os irmãos têm visto. E semana passada, depois desse período de oração, eu voltei a apresentar este projeto ao pastor Apolinário e ao presbítero Rubens. E parece que agora vai dar certo. Mas orem por mim. Estou com fé, depende da aprovação do presbítero Ezequiel, se não me engano, é ele que vai aprovar. E oremos para que possamos falar com todos os irmãos do campo. Amados, mas não me entendam errado. Isso não é mal vontade da liderança, não. É zelo, é responsabilidade. Nunca me faltou incentivo, nunca me faltou apoio, nunca me faltou oportunidade de crescimento. Tanto é que esse devocional tem chegado a muitas igrejas aqui do nosso campo, não é verdade? Oremos que no tempo do Senhor esse apoio do DECAD chega e possamos alcançar a todos os irmãos. Mas sem mais delongas, vamos para a leitura da palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 5, que é o texto de hoje para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Amados, este versículo revela um momento profundamente simbólico e espiritual. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Na cultura bíblica, o nome não era apenas uma identificação, como o é hoje, principalmente aqui no Brasil, mas representava identidade, propósito e destino. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de uma multidão.
Observe isso. Deus, ele muda o nome antes do cumprimento total da promessa. Abraão ainda não via uma multidão, não é verdade? Ele ainda não tinha filhos incontáveis diante de seus olhos. Humanamente falando, pouco havia mudado. Mas espiritualmente tudo já havia mudado. Isso nos ensina um princípio poderoso. Deus muda a nossa identidade antes de mudar a nossa realidade. Antes de Deus fazer algo através de você, Ele faz algo em você. Ele muda a forma como você se vê, Ele muda a forma como você pensa, Ele muda a forma como você se posiciona. Porque não podemos viver promessas grandes com uma mentalidade pequena. Deus chama Abraão de pai de nações antes mesmo disso acontecer. Isso é fé. Deus não chama como você está, Ele chama como você será. Aplicando esta verdade às nossas vidas, entendemos que muitas vezes estamos presos a uma identidade antiga, identidade baseada no passado, nos erros, nas limitações, nas circunstâncias. Mas Deus quer nos dar uma nova identidade. Ele não nos define pelo que fomos, mas pelo que Ele decidiu que seremos. Talvez você ainda se veja como alguém limitado, incapaz ou marcado por falhas, mas Deus já declarou algo diferente sobre você. E o que Deus declara é mais forte do que qualquer realidade espiritual. Outro ponto importante é que essa mudança de identidade ela exige fé. Abraão precisava começar a se ver como Deus o via. Ele precisava viver de acordo com essa identidade. E assim é conosco também, amados irmãos. Não basta ouvir o que Deus diz, é preciso viver baseado nisso. No dia a dia, isso significa alinhar a nossa mente à palavra de Deus. Pensar como Deus pensa, crer no que Deus disse, posicionar-se segundo a promessa. Porque quando nossa identidade muda, nossas atitudes mudam também. E quando nossas atitudes mudam, nossa vida começa a refletir o propósito de Deus. Talvez hoje Deus esteja falando ao seu coração sobre identidade. Talvez você ainda esteja preso a uma visão limitada de si mesmo. Mas essa palavra é para você. Deus já declarou quem você é. Não viva mais como Abrão, viva como Abraão. Não viva preso ao passado, viva alinhado com a promessa. Não viva limitado pela realidade, viva sustentado pela palavra. Amados, façamos uma reflexão sincera diante do nosso Deus. Temos vivido segundo a identidade que Deus nos deu ou segundo aquilo que nós vemos? Feche os seus olhos por um instante e permita que Deus fale ao seu coração. Receba essa nova identidade, creia naquilo que Deus disse. Creia, meus amados irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, te agradecemos porque Tu transforma a nossa identidade. Obrigado porque o Senhor nos vê além do presente e nos chama para um propósito maior. Ajuda-nos a viver segundo a Tua palavra e a crer naquilo que o Senhor declarou sobre nós. É o nosso clamor, é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa identidade para nos conduzir ao cumprimento de seu propósito. Creia, posicione-se, viva o que Deus declarou. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional, se Ele assim me permitir gravar o vídeo.